partir do versículo 60, que diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eita glória. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos moravam entre si, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. Dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aleluia. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse aos 12: quereis vós retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Podemos assentar, irmão, em nome de Jesus? É interessante porque existe uma certa diferença entre qualidade e quantidade, né? E a quantidade de milagres que Jesus fazia não só despertava a atenção, mas como consequentemente aumentava o número de seguidores. E é interessante que as pessoas iam na rua, pelas praças, gritando, exuberando, glorificando a Jesus pelas obras. Mas é interessante que há determinadas ocasiões que Jesus ele coloca o seu conteúdo, o seu teor, a sua identidade na frente de suas ações, para fazer a diferença e automaticamente também extrair dos seus seguidores qual era o objetivo que levava aquelas pessoas a o seguirem. Se era simplesmente o fato de ver o que já estavam acostumados a ver, ou de que realmente aqueles que estavam diante deles era aquele que havia sido prometido em Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça da serpente, né? Em Deuteronômio, em Êxodo 4,14, em Deuteronômio 18,15, em Josué 4,14, e por aí vai, sobre o príncipe dos exércitos do Senhor. Há uma promessa consecutiva que vai de Gênesis ao Apocalipse, fazendo menção a alguém que viria, mas não entraria pela janela, entraria pela porta. Porque Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, que o ladrão, ele vem pela janela. Ele faria diferente. Seria um pouco mais doloroso, porque estando ele nas condições de alguém que é encarnado, nas condições de ser humano, certamente ele passaria por todo o processo biológico, para que automaticamente não só ele reluzisse ou resplandecesse nas condições de humano, mas também nas condições de Deus, que certamente o enviou para determinada missão. E assim ele procurava infiltrar na cabeça das pessoas
que não era simplesmente o que ele fazia que deveria despertar a atenção, mas o lugar pelo qual ele já tinha designado, onde ele certamente tinha um desejo de levar a humanidade que o seguisse. O que ele fazia necessário era para a sua conduta na face da terra. Afinal de contas, sendo ele Deus, ele teve que bater de frente com o fluxo do pecado, com as consequências dos homens. Os homens não podem se queixar, porque o poeta diz que o homem se queixa do seu próprio pecado. Mas o próprio Cristo, nas condições de ser Deus e ter feito a humanidade se compadecer, quando ele é convidado para ir para o enterro de Lázaro, que até então não havia morrido, ele olha, ele não chora pela morte do seu amigo, mas pela maneira como a morte chegou até o mundo, sem ser convidada por Deus, mas por ousadia do homem, ao achar que está abrindo a porta para a vida, mas estava abrindo para a morte. E tem muitas pessoas, dentro e fora, que acham que está atraindo bênção e acaba atraindo maldição. O Senhor diz para Moisés: olha, eis que coloco diante de ti duas portas, eu coloco a maldição e coloco a bênção. Te aconselho que escolha a bênção para que viva. E é interessante de que o que vem despertar o interesse em nós pela maldição são as fragilidades e as mazelas da nossa carne, que faz com que a nossa vontade se inclina para o pecado. Mas o próprio Senhor Jesus falou que a carne para nada aproveita, mas o Espírito é quem vivifica. No entanto, não é uma tarefa fácil colocar na mente do ser humano que se ele está em Cristo, segundo 2 Coríntios 5,37, nova criatura ele é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O interessante é que não existe meio termo. Jesus, falando em Apocalipse, ele diz que vomitará da sua boca os mornos. Sabe quem são os mornos? Aquele que não tem uma definição acerca de sua posição nesse mundo. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia faz a vontade de Deus, outro dia faz a sua própria vontade. Esses aí são o morno que está entre o céu e a terra, entre o céu e o inferno. Ainda não se decidiu. Então Jesus, ele acompanha, ele observa bem a multidão, ele faz uma averiguação, ele vai para o extremo de um teste, ele atravessa o mar e ele permanece durante um bom período de tempo. E os discípulos, na sua busca desesperada, procura daqui, procura dali, e de repente alguém teve uma imaginação: será que por um acaso ele atravessou o mar? Então eles atravessam o mar da Galileia. Quando chega do outro lado, Jesus estava lá. E um deles disseram: Senhor, te procuramos durante todo o tempo, somente agora te encontramos. Então Jesus disse: na verdade vos digo que vós só me seguiste pelos sinais que me vedes fazendo, mas na verdade vos digo que o meu corpo é verdadeiramente comida e a minha carne é verdadeiramente bebida. E aquele que comer do meu corpo nunca mais terá fome, aquele que beber do meu sangue nunca mais terá sede. Então ele começa a descartar aquilo que para os homens era algo essencial, trivial, aquilo que não poderia faltar no dia a dia, que era o milagre de ver Jesus dar vida ao morto, de ver Jesus tirando da cadeira de roda o aleijado, como se isso fosse uma preocupação de Jesus. Isso tudo são fatores condizentes da carne, e os impactos que o corpo ele sofre, na verdade, irmãos, são fatores que vêm anteceder a nossa partida desse mundo. Ninguém chega de uma forma intacta e vai de uma forma intacta. Nós somos ocasionados e impulsionados, somos retalhados pelas eventualidades da vida que nos sobrevêm, como enfermidade, como fatalidade. Ninguém está livre disso. Não é com isso que Deus se preocupa, porque a carne ela desgasta, para nada aproveita, e Jesus a despreza. Então o fato de que muitas vezes Jesus vê alguém impossibilitado de andar, impossibilitado de enxergar, isso para ele não é nada. Ou até mesmo alguém já do outro lado da morte, da vida, na sepultura, também para ele não é nada, porque tudo isso aí é ocasionado pelo círculo vital: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e por fim morrer. Ninguém pode fugir dessa questão. Há um determinado poema que diz assim: olha, não leva a vida muito a sério, tu não vai sair vivo dela mesmo. Então, o próprio Senhor Jesus, ele não se preocupa com detalhes como esse, mas é claro que impulsionado pela ocasião, certo, de que para que o teu nome seja glorificado e a fé aumente no coração das pessoas,
Algumas ações ele precisava fazer, como a multiplicação dos pães, por exemplo, o que fez com que o seu quadro de discípulo aumentasse monstruosamente e as pessoas começassem a seguir, motivo pelo qual ele no mar, ele começa um discurso ocasionado pelo milagre que ele havia feito e fez com que os seus discípulos aumentassem de uma forma desesperada. Então ele falou assim: olha, melhor do que aquele pão que eu multipliquei é a minha carne, porque quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Em outras palavras, vocês comeram o pão da multiplicação, a fome bateu novamente e está vocês atrás de mim, mas quando vocês comerem da minha carne, vocês não mais terão fome. E começaram a se escandalizar, porque agora Jesus está colocando em questão a sua verdadeira personalidade, de não somente Filho de Deus, mas de o próprio Deus. E começam a sair fora, e somente 12 ali ficam. Tudo bem, já é um bom começo para começar uma obra de tamanha importância. Qualidade, é o que Deus quer, é qualidade. E certamente ali estava um bom investimento. É claro que quando ele olha para os 12, ele diz assim: olha, na verdade aqui tem 12, mas há um dentre vós aí que é o diabo, e os irmãos sabem quem é. Ele se referia a Judas, que foi o que traiu. Mas é interessante de que até Judas desempenhou um bom papel, um excelente papel dentro da tesouraria e dentro dos seguidores. Até porque, se não fosse Judas para entregar Jesus, o plano da redenção não aconteceria. Então até ele foi fundamental para o plano da redenção. E quando Jesus estava falando aos fariseus, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele sentiu que novamente haveria de ser apedrejado. Então ele pergunta: vem cá, desde o início tenho mostrado para vocês as obras do meu Pai, que são procedentes do meu Pai, obras boas. Diga-me por quais dessas obras vós quereis me apedrejar. E um deles disse assim: olha, na verdade não queremos se apedrejar por obra alguma, mas por querer se passar por Deus, ou por Filho de Deus. Na realidade, irmãos, o próprio Cristo, o próprio Deus, quando profetizou de que o seu Filho viria do céu para render, para justificar a humanidade dos seus pecados, simplesmente teria que vir do lugar onde não haveria pecado e nem mácula. Não poderia entrar pela janela, teria que entrar dentro da formação do ser humano, mas certamente não conheceria o pecado, repudiaria o pecado na carne, porque no espírito não seria conveniente. Então na carne ele repudiaria o pecado, porque sentiria na carne o desejo de pecar, mas não pecaria. Sentiria na carne o desejo de odiar, mas não odiaria. Sentiria na carne o desejo de se vingar, mas não se vingaria. É algo que está além da compreensão humana. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo escreveu nos Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz assim: olha, ó profundidade de riquezas, quão insondáveis são os seus pensamentos, e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem entrou na mente de Deus para que o justifica, ou quem deu a ele para que por ele possa ser ressarcido? Porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. A grande questão é que não se pode entrar na mente de Deus para desvendar os seus enigmas, mas a grande realidade, irmãos, é que Deus, por sua vez, se faz conhecido pela simplicidade do seu entendimento e do seu conhecimento. Você não precisa conhecer muito de Deus, e eu também não preciso. Há pessoas que se autodenominam doutor da intimidade, DDD, aleluia, doutor da divindade. Quem é que pode conhecer a Deus, irmão? Uma certa feita, Deus faz um pedido para Moisés, dizendo: Senhor, eu poderia ver a tua face? Deus falou: não. E por quê? Porque quem vê a minha face morre. Mas eu vou te dar o presente. Você vai ficar descosta aqui no Monte Sinai. Eu vou passar por você rapidamente. Porque tu não pode ver a minha face. Quando Deus se revela para Isaías, para o denominar como o profeta de Israel, ele, por um equívoco ou pela misericórdia de Deus, ele consegue ver simplesmente a face do resplendor de Deus, a glória de Deus. A face de Deus não se pode ver. Ele falou: ai de mim que vou perecer, porque habito no meio de pessoas impuras, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, a Bíblia diz que veio um anjo com a tenaz queima a sua língua, para que ele pudesse profetizar para a nação de Israel.
Então não há condições de você falar de Deus sem antes conhecer as suas mazelas. Mas é impressionante de que a gente se fala de Deus o essencial, o principal. Você não precisa querer conhecer muito sobre Deus, você só precisa saber que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus perdoa, Deus não se vinga, Deus não odeia, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, prepara e leva para o céu, Deus batiza com o Espírito Santo, tira o homem da sepultura se preciso for. Isso você precisa saber. Agora, o que Deus faz além disso, onde Deus estava antes de você chegar, isso não é do seu interesse, você não tem necessidade de saber, porque dentro das suas próprias astúcias você pode se complicar, mas o que você pode pregar, que na maioria das vezes você não prega, porque isso nos dá a entender que é muita simplicidade para o conhecimento que você tem, como se na realidade a Bíblia não diz que o seu conhecimento aos olhos de Deus é loucura. A nossa justiça aos olhos deles é um trapo de imundícia. O próprio Senhor Jesus fala que por mais que nós tentamos agradar a Deus, seremos sempre chamados de servos inúteis. Isso não é nos diminuindo, não, muito pelo contrário. Quando você tenta se diminuir, aí você reconhece de que ainda assim você consegue ser grande. O próprio Senhor Jesus fala assim: olha, vem cá, vou revelar um segredo para você. Ué, eu não vou chamar vocês mais de servo. Ah, mas por quê? Porque o servo não sabe nada sobre o seu Senhor. Como vocês sabem tudo sobre mim, então vocês sois meus amigos. É diferente. Mas o que torna-nos nessas condições de amigo é quando você larga o desejo de achar que é alguma coisa, porque você não é, e aceita o fato de que você não é nada, para que você possa ser alguma coisa. É meio complexo, sabe por quê, irmãos? Porque o caminho de cima é para baixo. Agora, tá ligado? Dá som aí para mim, agora, em nome de Jesus. O caminho de cima é para baixo, automaticamente o caminho de baixo passa a ser para cima. Quando você ora, está vendo? Ela quer me derrubar. Quando você ora, você conversa com Deus. E quando você conversa, Deus te responde. Porque a conversa, a oração há quem interprete que é um monólogo. A oração é um diálogo. E se há um diálogo, é algo que abrange entre duas pessoas. Perguntas e respostas. E é interessante de que nós somos ocasionados pelas casualidades, mesmices da vida, mais relacionadas em questão de desencargo de consciência e outras coisas mais. Quando dobramos o joelho, simplesmente o fato de a gente agradecer pelo dia e por outras coisas. Mas é impressionante a gente saber de que uma oração, ela está acima da nossa compreensão, porque quem fala precisa de resposta, quem pergunta precisa de resposta, e quem fala precisa ouvir. A partir do momento que a gente entende o que é uma relação com Deus, a gente sabe que a gente fala e a qualquer momento Ele responde. Pelo menos essa é a tônica, essa é a vertente de quem ora, essa é a vertente de quem anda na presença de Deus. E não muito difícil, o Senhor Jesus ele questionava. Em outras palavras, quando ele é indagado no Evangelho de João, eles dizem assim: olha, nós queremos te apedrejar não pelas suas boas obras. Olha, de reconhecimento de todos era que Jesus, por sua vez, tinha boas obras, mas o motivo de querer apedrejar é pelo fato de se querer passar como filho de Deus. Em outras ocasiões se aproxima dele um mancebo de qualidade, Nicodemo, se pergunta para ele: mas entenda, de dia não seria um horário propício, sendo ele importante na cidade, uma pessoa da sua posição. Então olha, o ser humano da sua própria maneira simples,
ele se coloca nas condições de melhor do que todo mundo, quando na realidade, irmão, debaixo da visão de Deus, não existe melhor, não existe pior, não existe branco, não existe preto, não existe pobre, não existe rico, não existe feio, não existe bonito, não existe magro, não existe gordo. Diante da visão de Deus, somos a mesma coisa. Mas Nicodemos espera a noite chegar, porque de dia era vergonha para ele e ter com alguém que, por sua vez, estava causando uma revolução, porque estava pregando sobre tudo aquilo que já estava instituído pela lei do homem na terra, que, por sua vez, puxava a sardinha para os seus afazeres, para as suas questões, e não para o povo, que, por sua vez, precisava ser administrado com justiça, e também por ser a maioria, e por sustentar aquele que está em cima. Então, ele espera a noite chegar e vai ter com Jesus e diz: bom, mestre, certo que tu és bom, porque, e vem de Deus, porque ninguém faz o que tu faz, se Deus não for com ele. Mas por que ele não reconheceu isso de dia, quando todo mundo estivesse olhando? Porque estava simplesmente na colocação de deslocar a sua postura em Israel. Ele talvez reconheceria, desejo ele tinha, mas não tinha vontade e nem coragem, porque aquilo o desmereceria como alguém importante, quando na realidade, irmãos, aos olhos de Deus, ninguém é importante, ou ninguém é menos importante, ou ninguém é mais importante. Aos olhos de Deus todo mundo é igual. Você pode ser bom lá, chegou na presença de Deus, você é igual a todo mundo. E Jesus então tenta colocar ele no lugar dele e fala assim: por que me chama de bom? Bom é aquele lá de cima, mas tá. Tu conheces os mandamentos? Sim, conheço. Ele achou que ia dar uma carteirada em Jesus. Ele fala: tenho guardado desde a minha mocidade. Fala sério, irmão. E Jesus olha para a cara dele e fala assim: coitado, tá por fora. Fala assim: então tá bom. Então pega o que tu tem e vem e dá aos pobres. Porque o lugar para onde tu vai não precisa de nada disso. Está no mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. Uma coisa é você dizer que já leu a Bíblia 30 vezes. Outra coisa é você tentar seguir a Bíblia pelo menos uma vez na tua vida. E a Bíblia diz que ela baixou a sua cabeça e saiu entristecido no ato de reverência. Falou assim: tu é bom, tu é o cara, mas infelizmente a minha postura não permite aquilo que eu, e nem tampouco vendo o que eu tenho para decidir. Quando gera dúvida, medo, alguma coisa da natureza, ninguém serve a Deus. Uma das coisas que impede você de servir a Deus: medo, dúvida, insegurança e desleixo e falta de compromisso. Quer dizer, eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar só aqui. Nos impede de servir a Deus, de fazer a... Porque, primeiro, você tem que abrir mão de ser quem você é, tudo. Se a gente for entrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a gente vai ver as bem-aventuranças. Alguém me ajuda a falar alguma qualidade das bem-aventuranças? Oi? Humilde. Está na bem-aventurança, Mateus capítulo 5. Mais um. Oi? Manso. Quem é manso, levanta a mão. Quem é humilde, levanta a mão. Vamos lá, vamos fazer uma forma de intercalar. Mais algum? Longânimo. Quem é longânimo? Levanta a mão. Longânimo, atura mesmo. Só se explode quando está aguentando mais. Mas aí quando você vê que vai se explodir, você dá livramento. Porque aturou bastante. Levanta a mão. Deus te abençoe. Eu queria ter uma opção de bombom. Quando teria levantado a mão e jogando bombom para você. Mas eu não tenho. Aí todo mundo é querer levantar a mão, né? Tem que ser hipócrita. Então, veja bem. Vamos lá, mais uma. Pacificador. Quem é que promove a paz? Aí você levantou a mão ali. Tá. Faz sentido. Está dentro do, né? Não vamos brigar. Tá certo. Tem mais algum? Puro de coração. O que é puro de coração? Você fala. Isso aí, se me leva, irmão. Mas se você falar que. Né? Mais ou menos. Não, aí a gente vai caminhando por aí, a gente vai seguindo o rastro.
Mas assim, é uma descontração que, por sua vez, também é uma coisa que precisa ser aplicada com veemência, com muita veracidade, para causar impacto nas nossas vidas, mas há uma necessidade ao extremo e não pode ser adiada. A gente pode até levar na brincadeira, mas eu confesso para os irmãos que vamos então levar na brincadeira, mas na brincadeira vamos tentar encaixar essas questões aí dentro da nossa vida, vamos tentar promover a paz, vamos tentar entrar dentro do caminho da humildade, vamos tentar entrar dentro do caminho da pacificação, vamos procurar botar pureza em nosso coração, vamos procurar dar brilho na nossa história, vamos procurar melhorar o nosso relacionamento com Deus, vamos procurar amar mais os nossos irmãos, vamos fazer alguma coisa melhor por ele, vamos, ao invés de apontar o dedo para ele, saber que tem 4 dedos apontando para você, ao invés de tentar apontar o dedo para ele e colocar ele na cova, vamos apresentar um bálsamo para curar a ferida que está nele, porque você curando a ferida que está nele, você ajunta a brasa sobre a sua cabeça. Vamos tentar melhorar a nossa história e colocar um pouco mais de brilho nela, deixar aquelas mesmices de você falar que não leva desaforo para casa, que chuta o pau da barraca, que vai chutar o balde, e que quando você está virada, tu vira no samurai, e que ninguém te segura, e que você pula da cambalhota e não leva desaforo para casa, e essas coisas todas. Vamos tentar mudar esse quadro aí, dizendo assim: olha, a partir de hoje você vai olhar para os seus algozes, para os seus acusadores, para quem está se levantando contra você, e vai fazer das palavras de Jesus a sua. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eita glória. É meio complicado. Quem vai fazer isso, diz amém? Amém. Ó, Jesus está marcando isso. É tão importante que poucas pessoas levantaram a mão, porque é meio complexo. Isso é complexo, né? Isso é meio complexo. Eu também vou tentar. A gente tem que jogar. Mas não é longânimo tentar fazer essa história brilhar em você, não. É longânimo me perdoar. Não, é devagar. Não, devagar o quê? Se Jesus volta numa dessa que você está dando tempo, colocando um intervalo grande entre o seu relacionamento com ele, fica complicado para você. Não, estou tentando. Está tentando? Não, isso aí é uma coisa que eu não quero que seja longânimo. Aí não. Pula essa parte. Mas é verdade, irmão, a gente tem que procurar, cada vez mais ganhar ponto na nossa vida espiritual. Ai, Jesus. E é interessante que são coisas que a gente pode melhorar cada vez mais e mais. Só melhorar. Você pensa que não, mas cada ato, cada ação que você tiver a oportunidade de escolher, você puder pensar o que seria mais correto fazer, você vai certamente opinar pelo lado bem, pelo lado bom da coisa. Porque nós estamos num período em que a carne não pode mais estar fervendo. Jesus, quando vai orar, ele sobe com os 3 que era mais íntimo dele. Quem são? Vamos lá, vamos. Mas, muito bem. Foi como você falar baixo, que aí atrás não escutou. Não, repete não. Lá atrás. Quem foi que falou? Você, infelizmente, você acertou, estou brincando. Então, ele vai orar, ele sobe ao monte para orar. E ele diz assim: olha, está aqui velando no pé do monte, porque a minha alma está em desespero. Vou conversar com o Pai, e em seguida estarei retornando. Por quê? Ali era caminho. Os guardas romanos passavam ali, os fariseus andavam no carro de Jesus. Então Jesus falou: olha, estarei aqui velando, qualquer coisa. Mas quando ele voltou, os discípulos estavam fala baixo. Fala baixo. A quem está aqui na frente fala, aí fala alto, quem está lá atrás escuta. Aí você vai, quem está lá atrás vai repetir. Tomara que você fala alto, é errado. Aí quem
fato ela acertou, como sempre, eles estavam dormindo. Jesus olha para eles e fala assim: poxa, vocês não podem velar um minuto comigo. Em verdade eu vos digo, vigiai, vigiai. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Paulo, ele fazendo essa menção, ele diz assim, olha, ele fala que, lá em Romanos, capítulo 7, ele fala sobre a guerra que ele tem com a paz, com a carne e o espírito. Ele fala que ele tenta fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Olha aí. Porque a carne está inclinada, prevalecendo sobre o espírito. Irmãos, não adianta. Você tem uma responsabilidade de alimentar dois polos. Você alimenta a sua carne, ou você alimenta o seu espírito. Ou você vive para Deus, ou você vive para os seus ideais e para os seus conceitos. A pessoa que vive para o conceito dela, você não pode pisar no sapato dela. Você não pode nem falar que o nariz dela está torto. Não pode nem falar que o cabelo dela não tem shampoo há uns 3 dias. Porque esse é o conceito dela. É você falar e esperar para a questão de ação e reação. Então faz e sai de perto. É isso aí que Deus quer mudar em você. É isso aí que Deus quer mudar em mim. É isso aí que Deus quer mudar em nós. Porque, trocando por miúdo essas palavras de Jesus, Jesus apanhou e procuravam apedrejar ele. Jesus falou: cara, vocês querem me apedrejar por isso? Se eu falei o que é errado, dá testemunho do meu erro. Mas se eu falei o que é certo, por que você não pratica? Essa é a encruzilhada que Jesus colocou aqueles indivíduos, mas não adiantava. São pessoas que realmente tinham gosto de sangue na boca, gostavam de impor a sua lei e atropelar a lei de Deus. A sua lei para nada serve, para nada aproveita. Ou a gente vive em novidade de vida, nas condições de nova criatura, fazendo a vontade do Pai, porque Jesus, em todo momento, o que ele dizia ser era o que não aceitava. É que ele era um enviado do Pai, que ele e o Pai eram um. Eu me lembro de que quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, que eu vou te dar algo revelativo. Deus fala: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão fala: Senhor, é impossível, elas são incontáveis. Tu consegue pelo menos contar a areia do mar? Também não. Da mesma forma multiplicarei a sua descendência como a areia do mar e as estrelas do céu. Deus faz essa promessa para Abraão. Veio Isaac, veio Jacó, e a promessa começou a se cumprir. Mas é interessante que a promessa é para Abraão. Isso quer dizer que Deus, quando olha você, ele vê você, e se o teu filho vir em seguida, ele continua vendo você, porque o teu filho é a continuidade da sua história. Então o que ele promete para você, se não se cumprir em você, vai se cumprir, porque nós somos geneticamente formais e característicos de uma só formação. Você pode ver que tem filho que faz o mesmo trejeito do pai, às vezes tem o mesmo sinal, carrega a mesma genética. Então quando Deus promete para você se cumprir na tua filha, ele ainda está vendo a sua pessoa nas condições da promessa que ele fez. Então, nós somos filhos de Deus. E o que ele prometeu, ele vai se cumprir. Ainda que não se cumpra em você, se cumpra no teu filho, na tua filha. Eu lembro que, só para finalizar, calma aí. Assim, mas a formalidade faz a gente descrer, né? Eu lembro que, quando eu no auge da minha pregação, quando me converti, a primeira pregação que eu trouxe, veio uma porção de profeta em cima de mim, dizendo assim: olha, eis que tu vai gravar CD, essas coisas todas. Eu falei assim: pô, se não for de Deus, porque não existe mais CD, e aí como é que vai ficar? Mas Esse eu não quis gravar. não, mas
Fundo de quintal, vamos chamar. Ó, Mentira, estou brincando. Então o que acontece? As promessas de Deus espirituais, elas não andam em linhas paralelas com as formais. A promessa de Deus, ela está além da nossa compreensão. Porque o objetivo de Deus é fazer com que a sua voz saia na intenção de exalar a voz de Deus e que a sua abafe, e que somente a voz de Deus saia por você. Mas é interessante de que você tem que morrer espiritualmente para que Jesus nasça na sua vida. E enquanto isso não acontecer, a gente coloca uma lacuna entre nós e Deus. Amém? Vamos salvar de palmas para Jesus.